Shalom, Brahá, Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Uau! Pessoal, nós estamos estudando sobre Gênesis, estamos falando sobre a teologia, sobre Gênesis, ok? Como eu disse a vocês, para quem está acompanhando o vídeo, é bem grande, esse estudo vai ser grande, e eu digo aqui para vocês que eu vou trazer materiais muito bom para vocês, tá? Midrash, Talmud, ok? Vou trazer pontos científicos e hoje eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui é do Sejão. Para quem conhece o Sejão, é um cara que trabalha muito com negócio de astronomia, planeta. Pessoal, assista esse vídeo e nós vamos fazer um comentário em cima desse vídeo aqui, tá, ok? Assista aí, depois você e nós vamos dar continuidade aqui. Sejão, um forte abraço para você, sucesso, tudo de bom, Deus te abençoe e obrigado por essas informações. Ajudou muito a nós entender sobre o universo e até mesmo sobre a Bíblia. Vamos lá, vem comigo. Uhul, é nóis, vamos lá. Então vamos lá, como surgiu a água na Terra? A água na Terra é muito difícil da gente ter uma resposta, tá? Uma resposta só para a origem da água na Terra. Tem aqui no Wikipedia, tá? Um resumo muito legal. Eu vou mandar aqui pro Cris, ele vai abrir aí pra gente. Vamos lá, quais são as possíveis explicações para a origem da água na Terra? A primeira é que a Terra nasceu molhada, que a gente chama. Ou seja, que boa parte da água que tem na Terra já tinha aqui. Olha, mas você não falou que os elementos voláteis, eles seriam eliminados daqui por conta do Sol e tudo mais? Sim, falei. Olha, e como que a água estaria aqui? Porque existem mecanismos, dependendo de onde a molécula de água está presente, que determinadas rochas protegem a água, forma tipo um escudo, e não deixaria essa água escapar. Então essa é a primeira ideia. A Terra nasceu molhada, tá? É a teoria da Terra ter nascido molhada. Segunda ideia. Os cometas. E aí eu vou ter que contar uma historinha para vocês, que é o seguinte. Em 1985, 86, o cometa Halley passou perto da Terra. Foi a primeira vez que a gente tinha uma oportunidade de mandar uma sonda para investigar um cometa. Mandamos várias sondas. Entre elas, mandamos uma sonda muito importante da Europa, chamada sonda Giotto. A sonda Giotto, ela chegou bem perto do Halley e ela viu que o Halley teria água. Tá? Que o Halley teria água mesmo. E aí pronto, né? Aí matou. Cara, a Terra foi bombardeada por cometas, os cometas trouxeram a água e foi assim que a água surgiu na Terra. Era uma explicação muito boa, muito razoável, só que teve um problema. Anos depois, pegaram os dados da sonda Giotto e eles foram ver que o equipamento que mediu a água no cometa Halley era um equipamento que estava com defeito. E aí o que acontece? Aquela água ali não poderia ser a água que estava na Terra. Eles tiveram que descartar esses estudos. Muito bem, descartou os estudos, voltou tudo de novo. Então como que a água surgiu na Terra? Bem, outra hipótese, uma terceira, vamos dizer assim, mas guarda dos cometas aí que eu já volto nele. Foi o seguinte, a Terra lá no começo sofreu bombardeamento. Não só de cometas, mas de asteroides também. Existem asteroides, a gente sabe hoje, analisando as amostras, que eles têm água. Ah, então beleza.
Então, os asteroides bateram aqui e a água teria vindo dos asteroides. Então, a Terra nasceu molhada, a água veio dos asteroides e a água veio dos cometas. São as três grandes hipóteses que tem. Qual é o problema? Se você usar uma só e fazer o cálculo da água, não bate. Não bate. Se você pegar uma dessas hipóteses e calcular a composição e a proporção e tudo mais, não bate também. Cometa poderia trazer água? Em 2014, a sonda Rosetta, ela orbitou o cometa Churyumov-Gerasimenko e ali ela viu que o cometa tinha água. Opa, o cometa tinha água, mas não era a mesma água da Terra. A água do cometa Churyumov-Gerasimenko era uma água pesada, que a gente chama. É uma água de deutério, tá? O deutério é o hidrogênio pesado. Ou seja, essa água não bate com a mesma água daqui. Mas ela poderia ter contribuído de alguma forma. Os asteroides poderiam ter contribuído de alguma forma e a Terra pode sim ter nascido molhada. Então, para resumir toda essa novela da água na Terra, da origem da água, nós não... Cometa o quê? Churyumov-Gerasimenko. Nós não sabemos hoje ao certo como a água surgiu na Terra. Pode ser que seja uma combinação desses fatores. Um pouco veio da Terra molhada, um pouco veio de cometa, um pouco veio de asteroide. Quando você junta isso, aí pode ser que bata tudo direitinho, tá bom? Mas foi assim? Não foi? Não sabemos. Tá, fica aí a dica. Quem quiser entrar numa faculdade de geologia e estudar esse tema, esse é um dos temas que a gente mais precisa de gente estudando. Saber qual é a origem da água na Terra. Não sabemos ao certo, tá? Existem essas hipóteses aí para explicar. Beleza? Respondido sua pergunta agora, Daniele? Bom, pessoal, vamos lá. Uau. Vou ter que voltar um pouquinho aqui atrás para trazer a informação em que quando Deus vai criar as águas, né? Vai dividir as águas, vai aparecer a expulsão seca. Uau! E aí a gente explica uma forma que às vezes as pessoas não conseguem entender, ok? Lembra que eu no vídeo retrasado eu falei que o Espírito de Deus pairava sobre a água, né? Deus vai criar o céu e a terra. Bom, pessoal, para você entender no hebraico o que é céu, ok? No hebraico, para traduzir essa palavra céu, é duas palavras, ok? Shem e Mai, se eu não me engano, que significa Shem, que significa céu, ok? Significa ali, tá? Então são duas palavras. Shem, Mai. Então significa ali, olha só, ali, água. Ali, água. Shem, Mai. Shem significa ali e Mai significa água. Uau! Então está dizendo assim, ali a água, ali tem água. Então essa seria uma colocação. Imagine aí o Ferreira, né? João de Ferreira, que João de Ferreira era judeu, ok? Fosse traduzir para você assim mesmo, em vez de colocar o céu, ele fala: Deus colocou água, Deus criou a terra e Deus criou ali água, ok? Então, para você entender aqui, então uma das coisas muito mais profundas, e quando a gente vai falar nessas teologias que Deus criou a terra, já existia terra, ok? Lembrando que o plano de Deus já existia terra. E aí nós temos uma ciência para discutir esse assunto, para onde vem água. E você acabou de ver aí as possibilidades da onde vem água. Ou a terra já tinha água, ok? A terra já tinha água, ok? Era uma coisa que não era para ter na terra, água. Se fosse aí fazer de acordo com
com esses caras falam, né, que a Terra se ajuntou com um bocado de pedra e aí virou esse planeta, não era para ter água, ok? Então a Terra já foi criada com água, essa é uma das coisas. Depois vieram os cometas e depois os asteroides. Vamos entender uma coisa. Lembra que eu falei que a Terra era sem forma e vazia? Lembra que eu falei para vocês que Deus, para ele ver a Terra, moldar a Terra, é como se fosse um pedaço de barro. Ele pegasse um pedaço de barro e começasse a moldar a Terra com as suas energias, com as suas forças espirituais. Estão me entendendo? Agora você imagina a Terra sendo um grande cometa. Um grande cometa aonde já havia água. Uau! Estão me entendendo agora? Olha só o que o Sejão está falando. Talvez já tinha, a Terra já foi criada com água, ok? Depois, talvez ele seja um cometa, como o Halley, que tinha água, um asteroide que já tinha água. Também na possibilidade que já existia água, a ciência está dizendo que a Terra já havia água na Terra e que a Terra talvez seja um gigantesco meteoro, ou seja lá, asteroide, que Deus apenas moldou ele, quebrou as suas moléculas, transformou ele nesse mundo redondinho. E aí começou a dissipar a água. Sim, um cometa ele é coberto de água, você sabe disso, tá bom? Não água líquida, por amor de Deus. Vamos entender aqui. Então vamos entender que o mundo seja assim, seja dessa forma, ok? Então Deus vai começar a moldar. Então o Espírito de Deus pairava, né, passeava pelas águas. Não porque o Espírito de Deus estava na terra, não, porque lá no céu havia essa quantidade de água, estava acima da água e nós vemos isso nas nuvens, ok? Bom, enfim, vamos só para finalizar isso aqui. Então Deus vai moldar. Imagine que Deus está moldando um grande asteroide, o grande asteroide até ele se transformar nesse planeta, a qual ele já tinha água. E Deus vai fazer agora a separação dessa água, a água de cima e a água de baixo. Uau, uma questão fantástica. Uma questão fantástica é que se você for lá para o planeta, se você for para Mercúrio, não tem água. Se você for para Vênus, não tem água. Terra tem água. Se você for para Marte, tem água. Marte tem água? Sim, tem água. Os polos de Marte tá cheio de gelo, tá bom? Isso, tem água nos polos de Marte. Então, se você for lá para Plutão, que é o último um planetário, um negócio desse tamanho, né, pequenininho, você vai encontrar água lá em Plutão. Se você for para uma das luas, acho que uma lua chamada Europa, tem água em forma de gás, em forma de gelo. Uau! Estão me entendendo agora que nós estamos falando como Deus começa a transformar essa água, Cara, é uma parte muito legal, como eu disse para vocês aqui. Eu quero trazer para vocês informação tanto cientificamente como biblicamente falando aqui isso para vocês, ok? E é muito interessante a gente parar e analisar tudo isso. Ah, irmão Gil, então o irmão Gil está falando que a Terra era um grande meteoro, que não estou falando isso. Eu estou falando baseadamente naquilo que o cientista está falando nesse exato momento. Um grande homem da ciência está dizendo isso. Ou a Terra já tinha água quando ela foi criada, ok? Ou então vieram dos asteroides, enfim. Tá vendo como é que funciona a água? Uau! Vou te dar mais uma ideia para finalizar aqui nossa conversa. Para finalizar nossa conversa.
Deus manda uma chuva de saraiva do céu, né? Gelo e fogo, gelo e fogo cima dos egípcios. Cara, imagina isso, no faraó vendo o gelo pegar fogo. Vocês vão ter razão às vezes, a ciência tem razão às vezes, só que a ciência ela anda muito bem com a Bíblia. Então nós temos aí asteroide que tem água formada de gelo. E lá em Gênesis Deus está falando, né? Lá em Êxodo Deus fala que Deus mandou saraiva do céu, chuva de pedra de gelo com fogo. Cara, isso é fantástico, muito fantástico. Só quem é louco para não pegar a ciência e a Bíblia e não trabalhar junto com ela, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, Shalom Brahá, seja um forte abraço para vocês, sucesso e Deus te abençoe. Shalom, shalom e até a próxima.